momentos, como esse que estamos vivendo hoje também, Deus vai falar com você. Como é poderoso. Sabe por que é tão poderoso estarmos na presença de Deus? Porque todos nós necessitamos da graça e do poder de Deus para que coisas se movam na nossa vida. Não é verdade? Será que além de mim, mais alguém aqui precisa da intervenção de Deus na sua vida? Amém? Será que além de mim tem mais alguém aqui que precisa que o Senhor encontre e vire situações que parece que por muito tempo você tem insistido, você tem desejado uma mudança e parece que as coisas não mudam? Será que é só eu? Será que você também precisa da intervenção de Deus nessas áreas? Querido, é maravilhoso poder afirmar para você que você está no lugar certo. Que você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa para você. Porque Deus, Ele deseja nos dar pontos onde Deus vai falar conosco. E depois dali tudo vai mudar. E depois dali alguma coisa vai mudar aqui no nosso interior. E a partir do que muda aqui, vai mudar fora de nós. E a partir do que muda aqui, vai mudar na nossa família, vai mudar na nossa história. Mas uma coisa muito importante da gente entender, da gente compreender, é que a nossa vida, né, ela é composta por 2 polos. Um dos polos é Deus, o Espírito Santo, querendo nos entregar uma vida plena. É Deus querendo fazer todas as áreas da sua vida ser muito além do que aquilo que você pediu ou que você pensou. Existe Deus querendo abençoar sua família, sua casa, suas finanças, sua espiritualidade, o seu interior, a sua saúde, as suas emoções e te entregar uma vida plena. O nosso Deus sempre está aqui num polo desejando te entregar a plenitude que Ele tanto deseja, que você também tanto deseja. Mas existe um outro polo aqui e esse outro polo nós não podemos desprezar. E nesse outro lado aqui está o inimigo das nossas almas. E o inimigo das nossas almas, o diabo, muitas vezes, ele quer exatamente o contrário daquilo que Deus planejou e desenhou para a nossa vida. Ele quer atrapalhar o plano de Deus. Ele quer frustrar. Sabe o que o diabo quer, gente? Ele quer fazer você repetir as mesmas histórias negativas. Ele quer nos fazer viver a mesma história que os nossos antepassados viveram, às vezes, de dores. É isso que o inimigo quer. E muitas vezes ele está nesse polo aqui, olhando para o que Deus quer fazer. E a Bíblia fala num determinado versículo que o diabo ele anda em derredor, procurando a quem possa devorar. E essa palavra não é para te assustar. A gente não tem que ter medo do inimigo, porque ele já está debaixo dos nossos pés quando nós estamos em Jesus. Amém? Mas é para prevenir, é para nos dar uma instrução, é para trazer uma revelação. Então, ele anda em derredor procurando a quem devorar. Mas ele não consegue influenciar, entrar na vida de qualquer pessoa. Isso é um ponto muito importante que eu quero falar hoje. Por isso que essa palavra chama permaneça. Por isso que o título dessa mensagem é permaneça. Porque tem um pré-requisito para aqueles que desejam afastar essa influência do inimigo e desejam permanecer em Deus e não apenas ficar falando e sonhando, mas viver aquilo que Deus tem para você, querido. Porque às vezes desgasta a gente ficar entendendo o que Deus tem para nós apenas. E a gente entende, a gente ouve e a gente sabe que tem inúmeras, centenas, milhares de promessas de Deus na palavra dele para nós. E a gente fica repetindo essas promessas, fica vendo pessoas às vezes vivendo algumas dessas promessas. E no nosso coração nós pensamos, mas quando isso vai chegar para mim? E permanecer é um segredo. Permanecer é um segredo. Permanecer em Deus é um segredo. Talvez você está chegando aqui hoje, mas eu quero te falar, permanecer é o segredo. Talvez você foi no encontro semana passada e recebeu tantas coisas lá. Deixa eu te dizer, permanecer é o segredo. Talvez você já está há tanto tempo aqui nessa casa, na presença de Deus, e eu quero te dizer, permanecer é o segredo. Permanecer é o segredo. Nós vamos entender como hoje, pela graça de Deus. Eu queria que nós lêssemos juntos o texto de Tiago 4, 7, 8.
Tiago 4, 7, 8. Olha esse texto que incrível. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pronto. Que texto poderoso. Pode deixar ele por enquanto projetado aí por um instante. Olha que coisa interessante. Nós podemos passar a vida toda querendo resistir ao diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Gente, crente é estranho. Crente tem um linguajar estranho. Crente tem jargões estranhos, sabia? E uma das frases que crente gosta de falar é: está repreendido. Se você convive com um crente na sua casa, se você é um crente, você sabe disso. Está repreendido. E nós podemos repreender mesmo, viu, gente? Mas somente resistir ao diabo e falar que está repreendido não é garantia que o diabo vai se afastar de nós. Fala assim: que pena, seria mais fácil se eu falasse está repreendido e o diabo saísse fora. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Não é só eu falar que está repreendido. Porque a Bíblia fala aí, resistam ao diabo. Isso é uma coisa interessante. Então você pode falar está repreendido. Mas antes você tem que fazer uma coisa, que fala aí nesse versículo, que é o quê, gente? Volta aí, por favor, no versículo inicial. O que fala aí na primeira parte do versículo que nós lemos? Portanto, submetam-se a Deus. Depois você resiste ao diabo. E então ele foge de você. Então submeta-se a Deus. Permaneça na submissão a Deus. Permaneça em Deus. Permaneça no que Ele te entregou. Permaneça nas palavras que Ele te colocou no seu coração. Abra a Bíblia, leia a palavra e permaneça nessa palavra. E aí, depois, resista ao diabo, então ele fugirá de mim e de você. Ele fugirá de nós. Resistir. Submeter-se a Deus quer dizer sujeitar-se a Deus, obedecer, permanecer nele, na sua palavra, nos seus ensinamentos e nos seus caminhos. Eu quero te encorajar hoje a permanecer. Você vai sair daqui com essa palavra no seu coração: permanecer, permanecer. Se você está aqui pela primeira vez, Deus não quer que você apenas passe por aqui. Deus está falando com você, você tem que permanecer. Se você foi no encontro semana passada e recebeu tantas coisas de Deus, Deus te trouxe aqui hoje para te falar: permaneça no que você recebeu. Permaneça nas palavras, permaneça nas promessas, permaneça nas instruções que você recebeu. Amém? E para isso, a gente vai sempre voltar aqui nesse versículo, mas eu gostaria de falar sobre alguns pontos muito importantes para que a gente compreenda esse caminho de permanecer. Para que a gente compreenda esse caminho de submeter, de obedecer, de estar em Deus, de estar junto com Deus. O versículo que nós lemos fala: vocês que têm o coração dividido, purifiquem o coração. Quando recebemos a palavra de Deus, aquilo que está dividindo a nossa mente é eliminado, porque a gente começa a entender o que Deus quer para nós. Querido, nós precisamos entender o que Deus quer para nós, para a gente parar de ter a mente dividida. Porque uma pessoa com a mente dividida, muitas vezes, ela não vai saber que caminho tomar. A hora vai estar em cima, a hora vai estar embaixo. Mas Deus não quer isso para mim e para você, amém? Então eu gostaria de falar para nós alguns pontos, né, sobre esse caminho de permanecer, que envolve também essa palavra: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E a primeira coisa que eu quero falar hoje é que o reino de Deus tem leis que o regem. O reino de Deus tem leis que o regem. Deixa eu falar algo para você. Aqui no nosso mundo, na nossa cidade, no nosso país, existem algumas leis que existem para que a nossa vida seja organizada, não seja uma confusão, não seja uma anarquia. Então, por exemplo, no Brasil, você dirigir embriagado é crime, correto? Você dirigir embriagado é contra a lei. Se você for pego dirigindo embriagado, tiver que soprar aquele negocinho ali, gente, para ver, né, o seu grau. E se tiver, né, se a pessoa tiver alcoolizada, ela provavelmente vai sofrer as penalidades daquilo, porque existe uma lei,
né? Uma lei que protege as pessoas que estão aí andando na rua para não ter qualquer pessoa fora de si dirigindo, né? Então, dirigir embriagado é um crime no Brasil. Ok. Outra coisa que no Brasil, no nosso país, é contra a lei. Roubar, por exemplo. Se uma pessoa é pega furtando, roubando, aquilo é uma lei que rege, né, o nosso país para que ele possa estar em ordem, para que as coisas possam ocorrer bem. Então, roubar é contra a lei. Né? Pessoas não podem sair por aí roubando. Pedofilia, por exemplo, no nosso país, né, também é um crime. Então, existe uma lei que regulamenta isso. Gente, tem inúmeras leis no nosso país para que a nossa vida seja uma vida harmônica, para que a nossa vida tenha sucesso, para que a vida em comunidade aconteça. Mas eu quero te dizer, o reino de Deus também tem leis que o regem. O reino de Deus tem leis que o regem. Então, o que acontece, queridos? Muitas vezes, quando nós aceitamos a Jesus, esse é o primeiro passo, nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aceitar Ele como nosso Salvador é porque Ele nos salvou. E Ele está, né, nos levando a viver uma vida na eternidade com Ele. É maravilhoso esse termo Salvador. Mas Jesus também, Ele quer que nós o aceitemos como Senhor da nossa vida. O combo vem junto. E por que a Bíblia fala aceitar Jesus como Senhor e Salvador? O Salvador é porque Ele nos salva. E o Senhor é porque a partir dali Ele vai ser o nosso dono. Ele vai ser o nosso governante principal. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Senhor que rege o reino espiritual e que também estabelece as leis desse reino. O grande desafio é que, talvez no nosso mundo, dirigir embriagado é crime, pedofilia é crime e outras coisas tantas. Mas as leis do reino de Deus, elas são um pouquinho mais profundas. No reino de Deus existem leis espirituais que são muito sensíveis. Por exemplo, perdoar é uma lei do reino espiritual. Eu não gostei dessa parte. Essa parte é muito difícil. Perdoar é uma lei desse reino espiritual. Então, a partir do momento que nós temos a Cristo na nossa vida, no nosso coração, perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. E a oração do Pai Nosso que tem ali na palavra de Deus, ela fala o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem. Ai. É mais ou menos assim, me perdoa, porque eu estou perdoando. Então, se eu não estou perdoando, logo é uma lei. É uma lei espiritual. Não é perdoar. Tantas coisas são leis espirituais. Por exemplo, no reino de Deus, a generosidade. Mais abençoado é quem dá do que o que recebe. É uma lei do reino espiritual. Quanto mais eu entendo que dando eu vou receber mais, eu serei mais abençoado, eu vou ser mais cheio de Deus. Meu Deus, que poderoso. Mas eu vou ser abençoado nesse reino. Mas o Espírito Santo vai me fazer prosperar nesse reino, na minha vida, de uma forma geral. Eu não vou entender, mas à medida que eu vou entregando, que eu vou dando, que eu vou sendo generoso, que eu vou, entendendo que o meu tempo, os meus recursos, a minha vida é para ser compartilhada e não para ser retida. As coisas vão se multiplicando, as bênçãos vão se multiplicando. Porque a minha vida segue o padrão de um reino que é regido por leis que funcionam. Então, é interessante essa frase que eu coloquei aí, O diabo, ele não se assusta com aqueles que dizem amém às mensagens do domingo. Na verdade, ele se preocupa com aqueles que as praticam na segunda. Porque conhecer a palavra nos traz um nível de intelectualidade, mas praticá-la nos traz o poder que a gente tanto espera na nossa vida. Não basta a gente achar uma palavra maravilhosa e não praticá-la amanhã quando a gente acordar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia. Gente, é tão poderoso isso. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
Hoje eu recebo uma palavra, amanhã eu pratico e garanto que o diabo não vai encontrar espaço na minha vida. Porque existe um reino, eu estou inserido nesse reino e eu me submeto às leis que esse reino me oferece e me apresenta. E aí eu blindo a minha vida de ataques do inimigo. Agora eu quero que você pegue esse exemplo e você traga para todas as áreas da sua vida. Porque o reino de Deus, ele traz leis poderosas para a nossa família, para você ser uma esposa, para você ser um marido, para você ser um profissional, para você ser, sabe, um homem de Deus, uma mulher de Deus. O reino de Deus, ele tem leis espirituais sobre as suas emoções. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em vários momentos na palavra de Deus, é batido na tecla que nós precisamos alimentar na nossa vida e no nosso coração aquilo que nos dá esperança. A partir do momento que eu desobedeço essa lei, as minhas emoções vão entrar em confusão. E eu vou ser prejudicado na minha saúde. E eu poderia dar tantos exemplos aqui. As nossas emoções estão submissas às leis espirituais. A nossa família, os nossos filhos. Existem leis espirituais para a criação de filhos na palavra de Deus. À medida que eu me submeto às leis desse reino, eu garanto, eu abençoo a vida dos meus filhos. E eu libero eles para não ter influência, para que o diabo entre e faça aquilo que ele quer na vida deles. Porque eu, como pai, como mãe, tenho consciência. E eu quero me submeter às leis espirituais desse reino na área da família. Na área da criação dos meus filhos. Então as leis espirituais, queridos, elas estão por todos os lados. Perdoar, honrar, ser generoso, ser fiel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Traição. Você trair e se separar é um crime no Brasil? Não. Mas ser fiel ao seu cônjuge, ser fiel a Deus é uma lei do reino espiritual. Olha como é mais profundo. E à medida que eu sou fiel, eu construo um resultado e frutos no meu relacionamento e na minha vida. Pessoas fiéis praticam uma lei espiritual e recebem sobre si a resposta por serem obedientes e por permanecerem nessa lei. Então, uma coisa muito importante que eu quero que você entenda é que o reino de Deus tem leis que o regem. Isso é importante a gente guardar na nossa mente. E é claro que eu não vou poder aqui discorrer sobre todas essas leis, porque ficaria muito longo, muito extenso. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer essas leis, para que a gente possa se submeter a elas. E lembrar dessa frase: o diabo vai fugir de você à medida que você colocar em prática todas as leis que você tem recebido aqui nessa casa, na sua célula, sabe, no encontro com Deus que você foi. Querido, medite, traga de volta essas coisas e não saia delas em nome de Jesus. Para que você não avance e depois retroceda, mas para que o Espírito Santo, para que Deus te ajude a permanecer num caminho de crescimento, de avanço, de rompimento em Deus. Eu estou falando sobre cristãos de verdade, que vivem aquilo que estão recebendo na palavra, que vivem aquilo que estão ouvindo, que têm uma vida viva de obediência a Deus. Isso atrai poder para a tua casa, meu querido. Isso atrai poder para a tua vida, jovem. Isso atrai poder para a tua família. Isso atrai poder para a sua vida. E isso é o segredo, é o grande segredo que nós temos. Você está com dificuldade de romper em áreas da sua vida? Observe as leis espirituais sobre essa área que eventualmente você tem rompido com elas. Se tem havido alguma dificuldade na sua vida, em alguma área, eu quero te dar uma lição para essa semana. Que você possa buscar na palavra de Deus as leis sobre essa área da sua vida. Que você possa colocar num papel as leis da palavra de Deus. Procura no Google mesmo, leis espirituais para o meu casamento, leis espirituais para a minha vida financeira, leis espirituais. O Google vai te dar uma ajuda lá se você não souber o endereço, ou você pode perguntar para alguém também. Você vai listar as leis espirituais do reino de Deus sobre essa área da sua vida que está em desordem. E você vai honestamente dizer para Deus:
qual dessas leis você tem descumprido que tem trazido essa desordem. E Deus vai te ajudar a colocar em prática o que Ele tem para você nessa área. E Deus, em nome de Jesus, vai fazer que você rompa, que você avance sobre essa área. Amém? Eu quero declarar sobre você, essa é uma palavra de continuidade de bênção. Essa é uma palavra de permanecer. Essa é uma palavra sobre você colher frutos, queridos, porque para honra e glória de Deus, eu acho que eu não vou colocar no YouTube, viu, o pastor Lucas? Permanecer. Acho que eu vou colocar assim, ó. Tenha uma vida extraordinária. E muitas pessoas vão assistir essa mensagem. Né? As 3 chaves para o sucesso na minha vida espiritual. Hein? Uma armadilha. Para as pessoas entrarem na mensagem e ouvir a verdade da palavra. Não é não? Porque a verdade verdadeira da palavra é aquela que nos desafia. Ai, 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 ninguém quer ouvir algo que te desafia, né? 3 formas de você ter sucesso sem fazer nada sentado na cadeira da sua casa. Ô, mensagem boa! É ou não é, gente? Todo mundo quer ouvir, né? Como fazer o seu dinheiro multiplicar deitado na rede lá em Porto Seguro? Eita! Amém, glória a Deus, estou recebendo. Me manda para essa rede, Senhor, multiplica. É uma boa estratégia, pastor Lucas. Vamos renomear as mensagens do nosso YouTube. Amém, queridos? O reino de Deus tem leis que o regem. Lembre dessa frase aí que nós falamos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero falar para nós hoje. Segunda coisa. Submeter a Deus é também um processo de fé. Permanecer a Deus, permanecer e submeter a Deus, como diz o versículo, é um processo de fé. Por que eu quis colocar essa parte aí, esse segundo subponto da mensagem? Porque talvez muitos de nós, a gente poderia entender que tudo que nós precisamos fazer em Deus depende do nosso próprio esforço humano. E tem coisas, queridos, que é muito difícil para a gente romper, não é? Tem situações que é muito difícil para a gente atravessar por nós mesmos. Quantos de nós já falamos assim, né? Poxa, mas eu não consigo vencer esse medo. É mais forte do que eu. Quem já falou isso? É mais forte do que eu. Eu não consigo parar de ter esse temperamento forte. Né? Eu não consigo deixar de ser bravo. Tem alguma mulher que já falou isso? Eu não consigo deixar de ser brava. Dizem que mulher brava é redundância. Eu não sei. Né? Mas talvez você fale assim, eu não consigo deixar de ter esse problema. Meu Deus, eu sou muito indisciplinada, eu não consigo. E é mais forte do que eu sou bagunçado. E você vive declarando essas coisas. Eu sou bagunçado, eu sou impaciente, eu sou amargurado. Eu não consigo conviver com essa pessoa. Eu não consigo ser uma pessoa mais amorosa. Eu não consigo ser uma pessoa paciente. Eu não consigo dominar a minha carne. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. E você vai repetindo isso. Por isso que é importante a gente entender que submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O submeter-se a Deus é um processo de fé. É um processo que envolve a nossa fé. Eu vou explicar por quê. Olha o que diz aí no texto de Marcos 11, 24 e 25. Marcos 11, 24 e 25. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Tudo que pedirem, crerem que já receberam. Isso é sobre fé. A Bíblia fala que sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. Olha que coisa. Se sem fé é impossível agradar a Deus, grande parte das coisas que nós vamos viver na nossa vida, elas estão completamente ligadas à fé sobrenatural que a gente tem que ter para saber que aquilo vai acontecer. Não é? E deixa eu te falar uma curiosidade. Você sabia que tem muitas coisas que nós pedimos para Deus erradamente? Porque Deus já nos deu e a gente fica pedindo para Ele?
Tem coisa que Deus já nos deu e que a gente continua pedindo para Ele. É como se Deus chegasse para você, entregasse quando você recebeu a Cristo. Nós recebemos a Cristo. A Bíblia fala que nós nos tornamos nova criatura. Tudo o resto ficou para trás e algo novo se fez. Quando esse algo novo se fez, é como se Deus, como se Jesus, como se o Espírito Santo nos entregasse ali num quartinho da nossa vida uma série de presentes que estão todos embrulhados ali. E tem pessoas que receberam a Cristo na sua vida. Eu quero a Cristo, eu quero permanecer em Cristo, eu quero caminhar com Jesus. Mas você não desembrulhou os presentes ainda, os presentes estão todos embrulhados. E você não usufruiu desses presentes. Né? Você não pegou aqueles presentes e ainda não aplicou na sua vida. Então tem muitas coisas que nós já recebemos de Deus, mas que nós achamos que não recebemos. E é por isso que submeter a Deus é um processo de fé. Porque se a Bíblia fala que nós somos nova criatura, que tudo já ficou para trás, então, querido, você está totalmente capacitado por Deus para praticar coisas que as leis do mundo espiritual dizem que você pode praticar. Amém? Então você pode ser uma esposa abençoada, você pode ser um marido mais carinhoso, um marido fiel, você pode ser um jovem puro, você pode ser um filho de Deus que ama a Deus, apaixonado por Jesus, que obedece ao Senhor. Você pode ser honesto, você pode ter integridade, você pode vencer essa depressão, você pode vencer essa falta de paz, essa ansiedade que domina o seu coração. Porque a Bíblia fala: a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Então o que Jesus está falando? Eu já te dei a paz. O que está tirando tua paz aí, querido? O que está tirando a tua paz? O que está te trazendo ansiedade? O que está te dando medo demais? Deixa eu te dizer uma coisa. A minha paz vos dou. Você não precisa pedir paz para Deus. Você tem que tomar posse da paz que Ele já entregou para você. E dizer: Senhor, está difícil essa situação. Está difícil essa luta. Está difícil esse agito na minha vida. Mas eu recebo a tua paz que o Senhor já me deu. Amém? Por isso que submeter a Deus é um processo de fé. Você não precisa viver em ansiedade. Você pode tomar posse da paz. Você pode tomar posse do jugo suave de Deus sobre a sua vida, sobre o seu temperamento, sobre o fruto do Espírito em você. E sabe, queridos, é um processo de fé. Nós precisamos acreditar que nós já temos o que a Bíblia diz que nós já temos. Algumas coisas já temos, mas nós precisamos usá-las para exercitá-las, assim como um músculo. Assim como um músculo. Deixa eu te falar. Tem mais ou menos aí uns 20 anos, mais ou menos 20 anos que eu me converti a Jesus, que eu entreguei minha vida a Cristo. Não é? Mais ou menos 20 anos. Graças a Deus, permaneci no Senhor por esses 20 anos. Em nenhum momento desses 20 anos eu abandonei a Cristo. Glória a Deus por isso, mas se você viveu essa experiência de se afastar por um tempo, é hora de você permanecer para sempre nesse Deus. E isso constrói um caminho muito firme, muito na rocha na sua vida, na sua casa. Eu creio que Deus tem essa estação para você daqui para frente. Mas sabe, queridos, hoje, por exemplo, perdoar para mim não é um problema. Você perguntar assim, tem alguém aqui que você não gosta? Não tem. Não existe alguém que eu não gosto, que eu tenho uma indisposição, que eu não converso, que eu tenho... Não tem. Perdoar já se transformou numa coisa natural na minha vida. Não é? Já é natural. Eu não sou uma pessoa que geralmente guarda amargura, que a pessoa faz algo contra mim que eu fico guardando. Não, porque é uma decisão. Eu estou liberando a pessoa. Se alguém fez algo que não foi bom comigo, no meu coração, eu preciso liberar aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, porque uma hora o Senhor vai mostrar que aquilo que ela fez não é legal. Mas para o meu coração estar puro e para eu estar debaixo da lei espiritual do reino de Deus, o perdão não é uma opção para mim. Então, depois de 20 anos, eu já exercitei tanto o músculo do perdão, que hoje esse músculo já é bem forte. E já é fácil perdoar. Mas talvez para alguns aqui não seja. Talvez você precisa começar a exercitar esse músculo do perdão. É uma decisão.
Talvez essa pessoa que você perdoou, você não vai viver de perto, você vai viver de longe dela por um tempo, não é? Mas você vai estar livre de mágoa, você não vai falar mal, você não vai ficar toda hora tocando nessa tecla, você não vai ser influenciado por essa amargura, porque a falta de perdão é um veneno que você bebe achando que está matando o outro. Você está sendo prejudicado, porque a tua vida está presa numa coisa que não deveria estar, querido. Então, se você ainda não exercitou esse músculo, em nome de Jesus, tome a decisão hoje, pela fé, de dizer: eu sou uma pessoa perdoadora. Eu sou uma pessoa que libera perdão, que vira a página. Vire a página na sua vida. Vira a página. Querido, aconteceu algo, vire a página. Então é um músculo que já não é um problema mais para mim, porque eu exercitei esse músculo. Mas todos nós temos músculos na fé não exercitados, coisas que Deus já nos entregou e que nós ainda não temos. Talvez você já recebeu o domínio próprio de Deus para resistir ao pecado, para resistir a alguma prática errada na sua vida e você não está conseguindo dominar isso. Mas eu quero te desafiar, querido. Você já tem o que a Bíblia diz que você tem. Eu tenho domínio próprio. É essa frase que você vai usar. E essa coisa que está me dominando não tem poder para me dominar mais. Isso que está me dominando é mais fraco do que eu, é mais fraco do que o Espírito Santo que está em mim. E eu não vou permanecer nessa prática. Ah, mas eu sou fofoqueiro. Não, fofoqueiro não. A minha língua é uma língua pura. Eu uso a minha boca para bendizer. Da minha fonte não vai sair água amarga e água doce. Não, da minha boca sai água doce. Aí quando você for falar, querido, engole essa língua em nome de Jesus. Eita! Você conhece alguém fofoqueiro? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu quero te dar uma dica. Não conta nada para ninguém fofoqueiro. Porque tudo que ele está te contando, ele vai contar de você para os outros também. Óbvio, gente. Hã? Ou quando você quer que alguma coisa se espalhe, chame essa pessoa e conte para ela. É verdade. Isso é uma boa estratégia. Você precisa que uma notícia se espalhe, você conte para um fofoqueiro que o negócio vai alastrar. Ai, meu Deus. Mas, gente, que horror esse negócio de fofoca. A Bíblia fala para a gente falar aquilo que é de boa fama, aquilo que é bom. Tem gente que é viciado em falar dos outros, sabe? Tem gente que é viciado em abrir a boca e falar: ah, meu Deus do céu. Não, mas a gente já tem uma língua pura, uma língua abençoada. A gente fala aquilo que edifica. Por isso que permanecer em Deus é um processo de fé. Você vai declarar aquilo que você já recebeu. Eu domino a minha língua. Eu tenho o fruto do Espírito para dominar a minha língua, para dominar a minha carne, para dominar os meus impulsos. Você tem dominado seus impulsos? Você pode dominar os seus impulsos. Ataque de raiva. Você tem ataque de raiva? Quando você viu, você já bateu a porta, você já jogou a panela. Misericórdia. Você amarra a sua mão, fala assim, ó, pro seu marido: amarra a minha mão quando eu começar a ficar louca. Sabe? Sei lá. Quando você estiver sóbria, você já combina com ele o que ele tem que fazer quando você sair de si, entendeu? Ó, você amarra a minha mão, você bota um trem na minha boca, você dá um grito mais alto que eu. Mas faz alguma coisa para me ajudar. Porque cada um, querido, às vezes está preso em alguma coisa que já recebeu. Vou confessar um pecado para você. Eu preciso exercitar mais o músculo da paciência. Não parece, pastora, sua voz é tão doce. Foi Deus que me deu essa voz, gente, a culpa não é minha. Hein, meu amor? É ou não é? Não quer falar, para não se comprometer. Oh, meu Deus. Ah, pastora, sua voz é tão doce, você fala de uma forma tão suave, parece ter uma música. Ai, 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 Jesus. Paciência, meu querido. É uma pedra no meu sapato, para te falar a verdade. Eu sou uma pessoa muito agitada. Que isso? Verdade, eu sou. Mateus também. Não sei o que vai acontecer com essa criança aqui, não. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito acelerada.
Ô, gente, eu vou contar meus pecados aqui. Tem muita gente aqui e ainda está gravando. Depois, se quiser, pode cortar essa parte. Maledicência, não. Mas, o que acontece, gente? Eu sou uma pessoa emocionalmente prática. Vou tentar te explicar. Não vem com mimimi, não, gente. Eu não tenho paciência para mimimi, assim, para coisa, sabe? Ai, estou conseguindo perdoar. Assim. Eu falo assim para o Mateus, amor, eu vou dar um conselho para essa pessoa em 5 minutos, hein? Faz o que tem que ser feito e pronto, meu irmão. Gente, que calcanhar de Aquiles que isso na minha vida. É verdade. Sabe por quê? Porque eu não tenho dificuldade, sabe? Por exemplo, engordei. Sabe o que eu vou falar? Fui sem vergonha, comi mais do que eu devia, tenho que tomar vergonha na cara. Prático. Você nunca vai me ouvir falar que meus ossos são pesados, que a tireoide está me engordando. Você nunca vai me ouvir falando isso. Eu vou falar assim, você precisa tomar vergonha na cara e resolver o seu problema. Fim. Só que, gente, as pessoas não são todas assim, na verdade? Não é. Aí agora eu tenho uma estratégia. Eu falo assim, meu amor, eu estou precisando dar um conselho para uma pessoa que não é emocionalmente prática. Eu vou dar um conselho em 3 minutos. Me ajude a dá-lo em 15 minutos. Porque eu preciso dar um passo a passo. E aí meu marido fala, não faz isso, Dani, pelo amor de Deus. Então, porque eu sou assim, gente, mas isso é um problema de paciência meu. E aí, se a pessoa é muito prolixa, eu já fico batendo a perna assim, ó. Sabe? Ah, gente, eu estou confessando meu pecado. Vocês não ficam me olhando com essa cara, não, que você também tem um monte de defeito. Tá? Mas o que está acontecendo, gente? Eu já sou mais paciente do que anos atrás. Graças a Deus, né, meu amor? Estou conversando com o Henrique. Você acha que eu sou melhor que anos atrás? Porque eu estou exercitando esse músculo, gente. Talvez para mim é paciência, para você é outra coisa. Mas nós precisamos exercitar alguns músculos na nossa vida que a gente quer que melhore. Por quê? A palavra de Deus já fala que eu tenho que ter toda a paciência, domínio próprio. Então eu vou declarar que eu sou uma pessoa paciente. Não é vantagem ser acelerado e não ter paciência com as pessoas e não ter paciência com as situações. Até que eu consiga esperar algo que Deus está fazendo, que Deus, né? Poxa vida, tantas provas eu já passei, né, gente, para esperar o tempo de Deus para algumas coisas na minha vida. Isso eu até tenho paciência, mas para outras coisas não. Então eu preciso o quê? Estimular isso, o músculo da paciência na minha vida. Né? Eu preciso entender, Daniela, as coisas não são assim, a vida não é assim. E eu quero exercitar esse músculo e tenho feito isso constantemente. Estou pedindo ajuda para esse ser humano que está aqui, que está me ajudando, né, meu amor? Está sendo maravilhoso. E eu creio que daqui a alguns anos isso não vai ser mais um problema. Porque quando eu estou tomada por alguma situação assim, eu já sei que existe um músculo precisando ser exercitado. E eu declaro para mim mesma, eu tenho a paciência que o Senhor me dá, amém? Eu tenho o amor que o Senhor me dá. Eu tenho a graça que o Senhor me dá para isso, para eu resolver isso. E é assim, querido. Nós precisamos ser aperfeiçoados naquilo que Deus já nos deu. Por isso que o processo de permanecer é um processo de fé. Deus te capacita você virar essa página na sua vida, porque tem muitas coisas que você está pedindo, mas Ele já te deu. Ele já te deu. Ele já te deu coragem, Ele já te deu saúde emocional. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Tantas coisas Deus já fez por nós. Tomemos posse dessas coisas pela fé, para que a gente possa submeter a Deus, resistir ao diabo, e Ele vai fugir de nós, querido. Que luta é essa que tem afligido o seu casamento, vez após vez? É hoje que isso vai passar, porque você vai pela fé tomar posse de uma nova postura, que vai tornar a sua vida uma nova vida em Cristo, vai trazer novos frutos para você. Essas dívidas, essa situação financeira conflituosa que você está vivendo há tantos anos, é hoje que você vai tomar posse do domínio próprio sobre o seu bolso. Você não vai mais usar e abusar do cartão de crédito, achando que a fatura não vai vir. Em nome de Jesus. Amém? Você vai rasgar esse cartão, vai comprar só à vista. Se o problema for esse, compra só o que você pode
comprar, viva só com o que você pode viver, mas saia desse ciclo vicioso. Saia desse ciclo vicioso, você pode viver uma nova vida, amém? Aleluia. E terceira coisa, primeira coisa, então, o reino espiritual tem leis. Segunda coisa, né, que nós acabamos de falar, submeter a Deus é também um processo de fé. E terceiro e último ponto que eu queria falar nesse dia, é que para permanecer na sujeição e obediência a Deus, eu preciso decidir alimentar apenas o que eu quero que cresça em mim. Para permanecer na sujeição e obediência a Deus, preciso decidir alimentar apenas o que eu quero que cresça em mim. Tem uma mensagem que eu ministrei há uns anos atrás que chama assim, você é o que você come. Mas essa abordagem aqui é um pouco diferente. Se você quer matar alguma coisa, você tem que parar de dar o que para essa coisa, gente? Para essa comida. Se você não der alimento para alguém, para alguma coisa, ela vai morrer. Não é? Você tem um bichinho na sua casa, um animal, um cachorro, um gato, alguma coisa assim. E você parar de dar comida para ele, ele vai o quê? Se desnutrindo até ele morrer. Assim somos nós também. Se não comermos, não bebermos, não nos hidratarmos, vai chegar uma hora que nós não vamos suportar. Assim também são aqueles hábitos que nós temos tido na nossa vida e que nós precisamos, em nome de Jesus, vê-los caindo por terra. Sabe, na nossa história. Pare de alimentar aquilo que você quer que morra. Pare de alimentar aquilo que você quer que morra. Tem muitos de nós que acabamos dando sopa, acabamos dando comidinha na boca de alguns hábitos que precisam ser encerrados na nossa vida. Então nós precisamos parar de alimentar isso. Precisamos parar de alimentar. Olha o que fala em Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Nós vamos ficar por aí no versículo. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Gente, sabe o que acontece? Você é uma nova criatura, mas você vive com uma carne louca dentro de você. E essa carne louca dentro de você, ela vai querer te impulsionar a fazer coisas que você não deveria fazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. E o mal que eu não deveria praticar, esse eu acabo fazendo. Eita! É ou não é? Tá louco? Mas não vamos tomar esse versículo como um fatalismo sobre a nossa vida não, querido. Porque a Bíblia diz que nós somos nova criatura. E a Bíblia nos orienta a fazer morrer a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana. Tem que matar para morrer, gente. E morrer não é fácil não, dói. Vai tentar matar seu orgulho para você ver. Nossa, Deus, como que dói matar o orgulho. A Bíblia fala que Deus concede graça ao humilde, mas resiste aos orgulhosos. Então, se você tem orgulho na sua vida, talvez você não saiba, você tem que perguntar para alguém que convive com você. Aí você tem que falar assim para o seu marido: você acha que eu sou orgulhosa? Ixi, se prepare. Não fica bravo com ele se ele falar a verdade não, hein? E você também tem que perguntar para a tua esposa: você acha que eu sou orgulhoso? Para os seus pais, pergunta: você acha que eu sou orgulhosa? Você acha que eu sou orgulhoso? Vamos lá, gente. Você acha que eu sou orgulhoso? Alguém tem que chacoalhar a gente, falar umas verdades para a gente de vez em quando, para a gente entender. Se você diagnosticou que você é orgulhoso, certo? Nesse exemplo, você vai fazer o quê? Vai fazer um plano para matar o seu orgulho. Se prepara porque vai doer. Vai doer. Morrer dói. Eita, morrer dói. Plano para matar de fome esse bendito que está acabando com a sua vida, porque o orgulho destrói tudo em você. O orgulho destrói sua família, destrói seu casamento, destrói o seu relacionamento profissional, destrói o crescimento na sua vida em todas as áreas. Ele destrói o seu crescimento espiritual, porque se até Deus resiste ao orgulhoso, quem é que não vai resistir? Mata o orgulho, querido, senão vai todo mundo desistir de você. Todo mundo, seus filhos, sua esposa, seu marido, até Deus. Matar o orgulho dentro de nós. Nós precisamos fazer esse orgulho passar fome.
Como é que eu faço o orgulho passar fome na hora que vem aquele negócio assim? Vou ser orgulhoso. Fala assim, vou não. Vou não. Vou não. E você vai agir na direção contrária desse orgulho. Porque aí você vai matar ele. Você vai matar ele uma vez. Você vai matar ele 2 vezes. Você vai matar ele 3 vezes. Daqui 2 anos, querido. Ele já é passado. Ele já é testemunho na sua vida. Não é mais a realidade. Porque você já exercitou esse músculo. Porque você já matou ele de fome. Amém? É isso que Deus quer para nós. É simples, é só matar de fome aquilo que a gente quer que morra. À medida que nós andamos no Espírito, dia a dia, a carne vai morrendo um pouco. Sabe, queridos, às vezes não adianta. Se eu não abro a minha Bíblia, se eu não leio a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ah, não, deixa eu te falar, pastora, eu não vou na igreja. Eu decidi, deixa eu te explicar. Eu vou na igreja uma vez por mês, que a vida está muito corrida, sabe? Querido, em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre as veredas antigas. Tem coisas que nós precisamos manter na nossa vida como um costume que traz saúde para a nossa alma, para a nossa família e para o nosso coração. Decida congregar fielmente. Decida receber a dose da palavra de Deus fielmente, semanalmente. Receba diariamente a dose da palavra. Abra a Bíblia e leia a palavra de Deus e receba da palavra de Deus sobre a sua história. Amém? Receba e medite nisso. Porque se a gente se afasta da palavra, gente, com muito carinho, qualquer um de nós podemos cair nisso. Mas você não lê a palavra por 1 semana, por 2, por 3, por 1 mês, por 6 meses, por 1 ano. Daqui a pouco você nem sabe como, mas você já está frio na sua alma. Você já não tem mais aquela sede mais. Você já não sabe mais como matar aquilo que está te matando. Você já perde o discernimento. Infelizmente é assim que funciona. Porque a comida de ontem funciona para hoje? Não, tem que comer todo dia. Tomar café todo dia. Não é? Até jejum intermitente para quem faz aí tem limite. Você não vai fazer um jejum, né? Para sempre. Não, porque senão você morre. Não é? Então é assim também. Nós não podemos. Nós precisamos nos alimentar das coisas espirituais se a gente quer que a nossa carne morra de fome. E aí nós vamos crescer em maturidade. E daí nós vamos avançar e a maturidade vai chegando sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? E nós precisamos parar de colocar limitações verbais e emocionais e justificativas para mudar nas áreas que você precisa mudar. Senão a mudança nunca vai acontecer. Nós temos que parar de justificar, parar, queridos, de sabotar nós mesmos diante de Deus. Se isso precisa acontecer, eu vou romper e eu vou fazer isso acontecer na minha vida. E a minha vida vai ser uma vida saudável emocionalmente. Seja um homem saudável, seja uma mulher saudável, tenha uma família saudável, tenha filhos saudáveis. Ontem eu ouvi uma frase assim: o comportamento dos seus filhos, o destino dos seus filhos será muito menos sobre os erros que você cometeu com eles e muito mais sobre a capacidade que você tem de repará-los. Então, se você é pai e erra com seus filhos, o que eu acredito que quase todos os pais aqui erram com seus filhos, isso é duro mesmo, a gente tem que errar cada vez menos, ser mais parecidos com Jesus. Mas, querido, errou, conserte com humildade com seus filhos. Deixe claro para eles que você é uma pessoa humilde, que você reconhece seus erros e que você quer repará-los. Isso vai mudar tudo na vida deles. Isso vai gerar uma pessoa madura lá na frente, vai trazer saúde para os seus filhos, saúde para a sua casa. Sabe, ao invés de concentrar nas coisas negativas que você está fazendo, se concentre nas coisas boas que você deveria estar fazendo e declare: eu sou assim. Eu sou manso, eu tenho domínio próprio, eu sou santo, sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu tenho domínio próprio, eu sou paciente, eu sou íntegro. Eu sou perdoador, eu não sou uma pessoa cheia de mágoa, eu não sou uma pessoa dodói, eu não fico ofendida com qualquer coisa. Eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Eu sou um cordeiro diante de Deus, mas eu sou um leão diante da palavra, diante do Senhor, diante dos desafios que Ele coloca para mim. Você pode ser essa pessoa que permanece e que dia após dia você vai se transformando nessa pessoa maravilhosa, nesse cristão cheio do Espírito Santo que Deus deseja, querido. E aí você fala assim, algumas vezes eu já falei assim com Deus: Deus, você pega pesado demais comigo, Deus.
Tem tanto crente vivendo uma vida mais de boa. Você já pensou isso? Nossa, tem tanto crente vivendo uma vida mais de boa, assim, mais tranquila. Aí Deus me responde assim: para as coisas que você me pediu, é esse o padrão. Se você quer viver um padrão mais ou menos na sua família, viva um padrão mais ou menos de obediência a Deus e de permanência no Senhor. Se você quer viver um padrão mais ou menos de espiritualidade, viva um padrão mais ou menos na sua vida com Deus. Se você quer viver um padrão mais ou menos nas bênçãos sem medidas que vão vir na sua vida, viva uma vida mais ou menos de generosidade, um padrão mais ou menos. Mas se você quer uma vida extraordinária, hein, pastor Lucas? Uma vida extraordinária, o título dessa mensagem. Se você quer uma vida extraordinária, viva um padrão alto. Viva num padrão alto. Vai ter hora que o cerco vai apertar, você vai falar: Deus está pegando pesado comigo. Parece que Deus não está tratando ninguém, só você. Você já sentiu isso? Que isso, gente? Só Deus que tem uma lista de coisas para me tratar. Eu estou toda hora sendo amassado. O fulano lá está, parece na rede, lá deitado. Tudo está certo, tudo está bom. Misericórdia. Algumas vezes isso vai acontecer. Mas se nós quisermos viver o extraordinário de Deus, o caminho largo não será uma opção. Preste atenção. Para aqueles que querem viver o extraordinário de Deus, o caminho largo não é uma opção. Eu achei essa frase muito forte. Eu pensei, não sei se eu coloco ela, se vai assustar os irmãos. Mas é a verdade. O caminho largo não é uma opção para quem quer viver uma vida extraordinária. O caminho largo não é uma opção para quem quer viver uma vida extraordinária. A vida não vai ser fácil, gente. Mas ela é poderosa para aqueles que entendem que permanecer em Deus é o segredo. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Cilada cada vez menos para a sua vida. Luta, sua família vive de altos e baixos, mas você vai começar a aplicar essa palavra, não vai ter mais tantos altos e baixos, cada dia vai diminuir, daqui a pouco tua família está em vitória, seus filhos estão abençoados, seu marido está te amando, aquela pedra bruta, grosseira, vai se transformar num gatinho apaixonado. É assim. Por quê? Porque eu comecei a exercitar o músculo da fé. Amém? Olha só o que fala Josué 1:8 para finalizar. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. A Bíblia dá uma dica aí para mim e para você. Se você quer praticar tudo o que está escrito na palavra de Deus, não deixe de meditar dia e noite na palavra dele. Amém? É isso, queridos. O reino de Deus tem leis que o regem. Em primeiro lugar, nós precisamos atentar e conhecer em nome de Jesus essas leis. Segunda coisa, permanecer em Deus tem a ver com fé. E terceira e última coisa que nós precisamos atentar aqui nessa palavra é que para permanecer na sugestão e obediência a Deus, eu preciso decidir alimentar aquilo que eu quero que cresça na minha vida. Amém?